Olá, qual o papel da fé para a vida prática? Essa pergunta ela é importante, porque a fé, ainda mais no contexto de Brasil, no contexto de igreja evangélica brasileira, essa pergunta se faz oportuna e necessária. E essa pergunta pode ser explicada através de uma afirmação: viver por fé e não pelas circunstâncias. A nossa fé ela é importante porque ela vai determinar como eu me posiciono diante da vida e diante das situações que eu me deparo. Exemplo: como eu me deparo diante de algo inesperado, algo que mudou a minha vida de uma forma que eu não tinha planejado. Como reagir diante de uma enfermidade, pois ninguém se prepara para ficar doente. Como eu vou reagir diante da morte? Como reagir de fato diante da ausência de dinheiro para as coisas mais básicas da vida? Bem, a nossa fé, ela deve sim determinar como eu vivo neste mundo. Por isso é que a palavra de Deus, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, de 1 a 10, Paulo nos fala sobre viver, andar por fé e não por vista. Paulo escreve essa carta entre tantos temas, ou em alguns temas gerais e os principais. Um deles que se destaca é Paulo preparar a igreja para que ela perceba de onde vem o poder que ela precisa. Dizendo que o poder não vem dela, e que ele explica isso dizendo que a igreja é forte, nós somos fortes quando reconhecemos a nossa fraqueza. Porque quando eu reconheço a minha fraqueza, eu olho para Deus que tem todo o poder e é o único que é poderoso para me dar ou para me ajudar, me auxiliar com graça, poder e misericórdia quando eu precisar. Bem, eu queria rapidamente meditar com você exatamente sobre isso. Viver por fé, ou vivendo por fé e não pelas circunstâncias. Como devemos viver por fé e não pelas circunstâncias? Primeiro, não devemos encarar os problemas tipo assim: eu devo viver uma vida feliz porque está indo tudo muito bem. Devo ter uma vida grata quando tudo for muito bem. Quando as coisas ficarem ruins, eu vou me desesperar e até dizer: não, eu não preciso ser grato porque não tem nada de bom acontecendo na minha vida. Eu creio que você já passou por isso, creio que não é só eu. E é por isso que neste momento eu queria apresentar aquilo que Paulo nos ensina aqui na Palavra de Deus. E Paulo nos dá 3 afirmações, ou 3 verdades, 3 princípios de como viver por fé e não pelas circunstâncias da vida. A primeira coisa que Paulo nos orienta, em especial, na Bíblia nós podemos ver vários e vários outros conselhos, mas nesse texto Paulo nos diz que se queremos viver por fé e não pelas circunstâncias, nós precisamos, de fato, ter sempre bom ânimo. E ter sempre bom ânimo na palavra de Deus não é pensamento positivo de que tudo vai dar certo, não é um pensamento positivo de que os problemas acabaram na minha vida. Não. Ter sempre bom ânimo é sempre olhar para o que Deus fez, em especial no contexto do texto, entender que a nossa vida não se limita aqui no que eu estou passando agora. Não, a minha fé, ela vai além da minha existência agora, porque eu vivo aqui na expectativa de algo infinitamente melhor, que é a eternidade. Então, se eu quero viver por fé e não pelas circunstâncias, não pelo que está acontecendo agora na minha vida, mas continuar firme, alegre, contente, independente das circunstâncias, preciso ter bom ânimo.
E aí nós podemos lembrar das palavras de Jesus, quando ele mesmo deixou claro com a sua vida e com seus ensinos, com a sua palavra, de que nós deveríamos passar por diversas aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, aprendamos de que a fé que Deus concedeu a nós não é somente aquela percepção de crer que nada de ruim vai acontecer na casa do cristão, de que eu estou imune das doenças, das pandemias da vida. Não. É preciso entender que a minha fé ela é focada no Deus que me dá motivos, razões e me fortalece para que eu tenha sempre bom ânimo. Outra verdade que a gente aprende nos conselhos de Paulo aqui em 2 Coríntios 5, de 1 a 10, é de que viver por fé é preciso sempre buscar ter plena confiança. Sabe, algo que nos faz perder a expectativa de dias melhores é exatamente desconfiar de tudo, de todos e achar que nada vai dar certo. Eu estou passando por isso e nada me garante que tudo vai melhorar. Bem, é verdade. Não é crer em Deus e achar que crendo em Deus, ter tido uma vida transformada por Deus, de que os problemas vão acabar. Não. Ter plena confiança em Deus é entender e se submeter na ideia ou no entendimento de que Ele tem sempre o melhor para nós. Confiar em Deus vai além de que tudo vai dar certo na minha vida. Quando nós olhamos para homens e mulheres no decorrer da história, eles continuaram firmes olhando para Deus, mesmo quando as coisas estavam indo de mal a pior, porque eles confiavam em Deus. Jó, por exemplo, diz que o meu Redentor vive. E Jó não estava confiando simplesmente que Deus iria lhe dar a cura, mas de que a percepção dele de que estando com Deus, ele poderia estar com vida ou sem vida, com saúde ou sem saúde, o seu Redentor estava vivo e ele estava com o seu Redentor. Então, possamos lembrar sempre de que a palavra de Deus nos convida a ter sempre uma plena confiança em Deus. Mas uma última verdade é de que devemos sempre viver por fé e não por vista, porque vivemos nesse mundo para agradar aquele que nos deu tudo que é suficiente para a vivência aqui e também na eternidade. E é por isso que o texto nos deixa claro que, quer estando aqui ou já com o Senhor, todo o capítulo 5 de 2 Coríntios, de 1 a 10, vai nos trazer essa ideia. Ou estando com Ele, aqui ou na eternidade, nós devemos, nessa percepção, se esforçar para ser agradável a Ele. Sabe, Deus já fez tudo o que é necessário para mim, para você, para que possamos ter uma caminhada com Ele e ter expectativa de uma vida eterna. Por quê? Porque tudo que é necessário Ele já nos deu e nós devemos nos esforçar para ser agradável. E essa palavra em agradar nos traz o resumo da vida. Devemos viver para Deus, porque o homem foi criado para a glória de Deus e para se realizar em Deus, para se deleitar em Deus. Quando isso não acontece, é aí onde surgem as contradições da nossa vida, a ausência de algo que satisfaça o nosso coração, porque Deus deixou de ser a prioridade, ou seja, não vivemos para agradá-lo. Te pergunto neste momento, como será a sua vida amanhã? O que vai acontecer com a sua saúde, com a sua família? Será que o coronavírus vai deixar o país? Vai deixar de existir? Creio que não. As pessoas vão ficar
com a saúde totalmente protegida contra ele. Com o passar do tempo, a medicina vai avançar, isso é inevitável, porque pela graça de Deus ele habilita os homens para isso. Mas outras pandemias poderão vir. Então a questão não é resolver os nossos problemas e tudo tá. A questão é se firmar em Deus e se preparar convictamente para os problemas da vida. E a sua fé? A sua fé determina como você vive? Ou você não tem vivido por fé, tem vivido pelas circunstâncias? Concluo dizendo que o ser humano ele é totalmente insatisfeito. Pessoas estão insatisfeitas porque tem tudo. E existem pessoas insatisfeitas por não ter nada ou não ter quase nada. De modo que o que nos traz senso de satisfação não é ter alguma coisa, mas é ter uma pessoa, é ter Deus como o Senhor das nossas vidas. Pare para pensar. Você tem vivido por fé ou pelas circunstâncias? Viver por fé é crer que Deus já te deu a possibilidade de viver sempre com bom ânimo, alegre e contente pelo que Ele já fez. Viver por fé e não por vistas é também ter sempre confiança em Deus. E encerro dizendo que a última verdade que a gente aprende, como já disse, é que devemos viver para agradá-lo. Não viva para agradar a si mesmo, mas viva para agradar a Deus. Que Deus te abençoe.